Glórias a Jesus de Nazaré. Queridos, serei breve, mas serei direto nesta ocasião, nesta oportunidade que Deus nos concede. Põe no telão, por gentileza, o Barão, o capítulo 39. Amém. Capítulo 9, verso de número 39. Nós lemos este versículo primeiro e logo em seguida nós lemos o versículo de número 42. Este versículo retrata a história de uma mulher chamada Dorcas, né? Como todos nós sabemos e conhecemos a história desta mulher. Como eu tenho pouco tempo, eu preciso ser bem objetivo aqui nesta noite. Mas eu queria falar em rápidas palavras sobre a igreja de Dorcas. O tema da mensagem nesta ocasião é sobre a igreja de Dorcas. O texto diz que Dorcas, ela fazia ou tinha boas obras, fazia muitas esmolas, construindo algumas túnicas para as viúvas da época. Só que o texto vai dizer que com o passar do tempo, ela enfermando veio a falecer. E chega justamente no versículo de número 39, que nós acabamos de ler. E para que você possa compreender a proposta de Deus aqui nesta noite, por isso que eu pedi para fixar o versículo no telão. Deixa bem baixinho. Enquanto eu estava meditando nas Escrituras Sagradas, o Senhor colocou isto no meu coração. Fale a respeito da igreja de Dorcas. Por quê? Perceba que o versículo de número 39 nos dá várias lições bíblicas. Primeiro, que quando Dorcas falece, manda chamar a Pedro para que viesse até onde Dorcas estava. Porém, perceba que na igreja de Dorcas, quando Pedro chega, levaram Pedro para um quarto alto. E a primeira lição que eu quero extrair deste versículo aí para os nossos corações é que na igreja de Dorcas tinha muita gente, tinha muitas mulheres. Porque quando nós lemos o versículo, o texto diz que quando leva Pedro para o quarto alto, vírgula, e todas as viúvas o rodearam, ou seja, haviam muitas viúvas na igreja de Dorcas. A igreja de Dorcas era lotada de mulheres. O texto também, o versículo também, vai nos dizer o segundo ponto que havia na igreja de Dorcas. A igreja de Dorcas tinha lágrimas, porque o versículo diz: e chorando, e mostrando as túnicas, ou seja, o que não faltava na igreja dessa mulher eram lágrimas, ou pessoas que choravam. O terceiro ponto que eu quero frisar no versículo aqui nessa noite é que na igreja de Dorcas não faltavam pessoas bem trajadas, porque no versículo nos informa que as viúvas, após chorar, mostrou as túnicas que ela fazia para Pedro. Mas eu queria chamar a sua atenção nesta oportunidade para a seguinte aplicação. Perceba que eu dei 3 lições que o versículo quer nos passar, ou 3 informações. Porém, apesar da igreja de Dorcas ser uma igreja que tinha muitas viúvas, que as pessoas derramavam lágrimas e eram pessoas bem trajadas, o texto vai dizer que a igreja de Dorcas era uma igreja morta, porque Dorcas
estava morta. Perceba que o versículo diz a respeito das túnicas que Dorcas fazia para as viúvas. E uma pessoa bem trajada, ou pessoas bem trajadas, não é sinônimo de presença de Deus, ou não é sinônimo de vida. Apesar das pessoas da igreja de Dorcas estarem bem trajadas e ter muita gente, a igreja era morta. A igreja não havia vida. Quando você lê Mateus capítulo de número 21, você vai encontrar uma igreja rica. Porém, Jesus entra dentro da igreja e percebe que alguns cambistas estão fazendo negócios dentro da igreja. O que não faltava naquela igreja era ouro e nem prata. Porém, não havia a presença gloriosa de Deus. É por isso que Jesus entra no templo, expulsa as mesas expulsa os cambistas, derrubam as mesas dos que vendiam pombos ou pompas. E logo após Jesus fazer isto, o versículo vai nos informar que vêm cegos e coxos, e Jesus vai curando todos os cegos e coxos que estavam dentro do templo. Hoje em dia, perceba, as pessoas estão bem trajadas, o ambiente é confortável, as poltronas é maravilhosa de sentar, mas muitas das vezes o que falta dentro da igreja é a presença gloriosa de Deus. E quando eu falo da presença de Deus, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Quando eu falo na presença de Deus, eu não estou falando de uma presença, Aldair, a qual você só sente um arrepiozinho, a qual você sente um calafrio no seu corpo e você derrama lágrimas. Não, eu estou falando de uma presença que vai além de um arrepio. Eu estou falando de uma presença de Deus que te sustenta no decorrer da semana. Aqui você dá glória a Deus, aqui você dá aleluia, mas Deus sabe o estado espiritual de cada um. Aqui você pode pregar, aqui você pode cantar, mas quando Deus com seus olhos, como chama de fogo, adentra dentro do teu coração e dentro da tua alma, Ele sabe quem está vivo e quem está morto. Mas nessa noite Deus colocou esta palavra no meu coração, porque quando nós lemos também em Apocalipse, no capítulo de número 3, Deus olha para a igreja e diz: olha, eu conheço as tuas obras, o teu nome é de quem vive, mas quando eu olho para dentro de você, você está morto. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra profética. Esta palavra que eu estava em casa, estava meditando, e o Espírito de Deus mandou profetizar aqui nessa noite. Profetiza nos ouvidos e no meio do meu povo, que toda morte espiritual tem que bater em retirada em o nome de Jesus de Nazaré. Não é só sentir um arrepio, não é só falar em línguas estranhas. Ei, querido, é uma presença que quando o inimigo aparece na tua frente, ela te sustenta, ela te livra, ela te guarda. A palavra de Deus aqui nessa noite é: não haverá morte espiritual dentro da igreja que permaneça, porque quando Jesus de Nazaré chega, toda morte espiritual tem que bater em retirada. Não existe enfermidade que resista ao nome de Jesus. Não existe morte espiritual que resista ao nome de Jesus de Nazaré. Eu não sei como está o teu estado espiritual. Tem pessoas que sentem arrepio quando estão na igreja, mas passa a semana toda sem sentir a presença de Deus. É esta presença que eu estou falando. Não é só a presença de estar aqui apenas cantando louvor, apenas ouvindo a palavra, mas é uma presença de Deus, é uma presença que te sustenta, é uma presença que te faz vencer as batalhas espirituais.
espirituais, de semana a semana, de dia após dia, de meses após meses. Eu não sei como está o teu estado espiritual. Tem pessoas aqui nessa noite me ouvindo que já é crente há muito tempo, que já é, que se denomina crente há muitos séculos, mas nessa noite a palavra que Deus colocou no meu coração é esta: se você quiser, você pode receber vida de Deus nessa noite. Se você quiser, o Espírito Santo pode colocar fogo dentro do teu coração, pode colocar vida dentro do teu corpo físico, dentro da tua mente, dentro do teu intelecto. Deus não quer que nós sejamos uma igreja morta. Como assim, Erivaldo? Uma igreja morta, uma igreja que só prega por pregar, uma igreja que só canta por cantar. Ela sabe cantar, ele sabe pregar, mas não entrega o coração para Deus, não entrega a alma para Deus, não entrega o espírito para Deus, não entrega o entendimento para Deus. Chega de tanto blá blá blá, chega de tanto mimimi. É hora da gente, aleluia, ser uma igreja viva, uma igreja de milagres, uma igreja de unção, uma igreja de autoridade, uma igreja de poder, uma igreja de reverência. Nessa noite eu libero, levante a mão para receber esta palavra. Eu libero nessa noite vida de Deus para a nave desta igreja, vida de Deus para o púlpito desta igreja, vida de Deus na porta desta igreja. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Está vivo espiritualmente. O interessante é que Deus conhece quem está vivo, mas o diabo também sabe quem está vivo espiritualmente morto. Lembra dos filhos de Cefas? Foram inventar de expulsar um demônio, mas os filhos de Cefas eram a igreja morta, só via aparência e carregava o peso do título do nome do Pai. Quando foi expulsar os demônios, está na Bíblia. Os demônios pegou o camarada bem forte, alto, bonitão, veio com o título do Pai, quebrou o camarada todo no braço. E o demônio olhou para ele e disse: eu conheço quem é Paulo, e conheço Jesus que Paulo serve, mas quem é você? Eu preciso falar isso aqui antes de entregar o microfone. Tem muita gente que é mandão, né? Manduna demais. Que tudo, não, pode deixar que eu resolvo. Mas a verdadeira autoridade não se consiste na aparência, não se consiste no grito. O inimigo sabe quem tem autoridade espiritual. Você não é um crente para estar morto espiritual, para viver de aparência. Você é um crente para ser um crente vivo, para ser um crente que tem autoridade e que é respeitado no mundo espiritual. Tem muita gente que quer ser respeitado aqui nesse mundo físico, que a gente olha para nossa, aquele ali é importante, mas no mundo espiritual o inimigo derruba ele no sopro. Eu quero ver você ser crente no reino espiritual, rapaz. Eu quero ver você ter autoridade no reino espiritual. É quando o inimigo parar na tua frente e você dizer: em nome de Jesus de Nazaré, bata em retiro. Levante a mão, eu vou profetizar aqui nessa noite. Recebe a autoridade de Deus sobre a tua vida. Precisamos estar vivos espiritualmente, ter vida de Deus no mundo espiritual. Quando Pedro chega na igreja de Dorcas, leva ele para o quarto alto, e o texto diz: e orando, a vida voltou para Dorcas. E o versículo de número 42: e foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor.
Sabe por que Jesus, eu vou falar, eu sei que é ceia, mas vai trazer edificação para você. Sabe por que a igreja não cresce? E por que muitos não crerem? Porque é uma igreja morta. Job só creu depois que Dorcas viveu ou reviveu. Então o versículo diz: e toda Job creu no Senhor. O evangelho só vai expandir dessas 4 paredes quando a igreja estiver viva. Almas se renderão quando a igreja estiver viva. E todos crerão na mensagem do evangelho. Em nome de Jesus de Nazaré, toda morte espiritual que está incubada nessa noite vai ter que sair na autoridade do nome de Jesus. Todo o desejo de não servir a Deus vai ter que sair nessa noite na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Toda inconstância espiritual vai ter que sair nessa noite em nome de Jesus. Paulo disse: portanto, meus irmãos, seja sempre firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. O que Paulo está dizendo? Esteja vivo, esteja vivo, esteja vivo, esteja vivo. Quem tem vida de Deus aqui nessa noite? Quem tem vida? Mostra para Satanás que você está vivo. Você tem vida de Deus. Deixa eu falar algo para os irmãos e eu terminar. Quando você tomar esta ceia, o Espírito de Deus vai te renovar. Toda inconstância espiritual não vai resistir. Toda morte e fraqueza espiritual vai bater em retirada da tua vida. Todo inimigo que se levanta para atrapalhar o teu ministério, a tua trajetória. Tem pessoas aqui que levantam e caem, é assim, ó, no ioiô. Mas o Senhor está me usando nessa noite para liberar esta palavra. A inconstância espiritual vai ter que parar hoje. Vamos manter o nível de espiritualidade a partir de hoje. E nos aproximar de Deus o mais próximo que a gente puder. Hoje o que te derrubava não te derruba mais. Isso aqui é palavra profética. Se você crê, creu. Se não crê, eu estou liberando do mesmo jeito. O que te derrubava não te derruba mais. A partir de hoje, em nome de Jesus. Quando você participar do banquete de Cristo, todo inimigo, isso aqui, pastor, palavra profética, todo inimigo que estava na tua frente vai ter que pegar a bagagem dele e bater em retirada em nome de Jesus de Nazaré. Porque nessa noite será uma ceia diferente. Talvez não seja uma ceia no movimento no mundo físico, mas é um movimento no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra, olha só, os principados e potestades celestes. Alguém está vendo algum demônio aqui? Ninguém, né? Porque a nossa luta não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Enquanto eu prego, está acontecendo um movimento no mundo espiritual. Enquanto você ouve a palavra, está havendo guerra no mundo espiritual entre o inimigo que quer te derrubar e os anjos de Deus. Mas eu libero a palavra nessa noite. A vitória é do povo de Deus. A vitória, levante a mão, a vitória é sua, em o nome de Jesus de Nazaré. Levante a sua mão direita comigo, por favor, e vou entregar ao pastor. Fale assim comigo nesta noite.
Você pode fazer melhor. Diga nessa noite, em o nome de Jesus, a partir de agora, eu serei uma igreja viva para a glória de Deus. Quem pode dar um brado de glória misturado com a